Olá, meus queridos, é com grande alegria que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, recebe a todos, ao público aqui presente no nosso salão e àqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Desde que aqui adentramos, nós já somos recebidos pela equipe espiritual que já está ao nosso lado, nos cuidando, preparando a medicação necessária ao nosso tratamento. E é importante que nós nos mantenhamos conectados a essa equipe para que o tratamento seja mais efetivo. Essa ligação, esse canal aberto de nós para com eles faz com que tudo aquilo que nós possamos receber hoje, dentro do aprendizado, como o nosso tratamento de passe, ele tenha um melhor resultado. Vamos todos nós, então, fazermos essa conexão, abrindo o nosso coração e a nossa mente para deixarmos entrar todos esses eflúvios que a espiritualidade tem jorrando sobre nossas cabeças. Vamos, então, nos visualizando o nosso querido Mestre Jesus. Ele que é nosso maior exemplo de caridade, de humildade e de amor. Vamos visualizando a sua imagem meiga, nos abraçando a todos nós, transmitindo a sua segurança, transmitindo o seu amparo, o seu carinho. Vamos elevando o nosso pensamento em prece, agradecendo a Deus Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de termos reencarnado para mais uma condição de evoluirmos neste planeta que nos recebe com tanto amor. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo essa doutrina que tanto nos consola, que tanto faz com que mantenhamos o nosso coração aquecido nestes momentos de tanta dor. Momentos em que nós não compreendemos ainda aquilo que Deus quer para nós, que possamos aprender a sofrer com resignação, com entendimento, com compreensão, que as dores possam ser transformadas em aprendizados, em tarefas cumpridas e que nós possamos a cada dia conquistar um degrau no nosso nível evolutivo, para que possamos, ao desencarnarmos, sair daqui melhores do que quando chegamos. E é ao Senhor Pai que nós agradecemos por todas essas benesses de colocar em nossa vida esta casa, este espaço e o nosso coração aberto à espiritualidade e a Jesus para adquirirmos todos esses conhecimentos. Gratidão ao Pai, gratidão a Jesus e aos bons espíritos. Graças a Deus. O nosso tema de hoje está no livro Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E o nosso tema vai ser o perdão. Falando um pouquinho do livro, ele é elaborado a partir de questões do Livro dos Espíritos e o autor espiritual, Hamed, ele aproveita essas questões para fazer um link com os nossos potenciais humanos. Então, ele analisa a sabedoria, a criatividade, a afetividade, o autoconhecimento e ele chama de potenciais humanos, esses prazeres da alma. Então, ele reflete, inclusive, que a maior fonte de insatisfação do espírito imortal é acreditar que a sua felicidade está fora dele, está no seu exterior, com as coisas que o rodeiam, as pessoas que o rodeiam, quando a verdadeira felicidade está dentro de nós, quando nós resolvemos desenvolver esses potenciais humanos, e aí nós vamos viver com muito mais prazer. E sem dúvida alguma, perdoar é um dos prazeres da alma. Quando nós perdoamos, nós retiramos de nós um peso carregado de mágoa, de lixo mental, e nós vamos nos sentindo cada vez mais aliviados. A nossa vida torna-se mais leve, a nossa caminhada mais tranquila e, principalmente, nós nos livramos de amarras, algemas que nos prendem a esse fato, a essa pessoa que um dia tanto nos magoou. Mas nós também sabemos o quanto é difícil perdoar. E essa dificuldade de nós perdoarmos, ela não vem de agora, onde nós
somos movidos pelo nosso orgulho. Ela já vem desde as nossas existências primitivas, quando nós não tínhamos ainda o discernimento das coisas, não entendíamos o que nós entendemos hoje, nós não tínhamos o conhecimento de tudo o que nós conhecemos hoje e que faz com que nós cada vez mais possamos evoluir. Naquele tempo nós agíamos pelos instintos e a nossa lei primordial era a lei de conservação, a autopreservação e a preservação da nossa prole. Então, nós agíamos puramente por instinto, não é mesmo? Nós não tínhamos entendimento das nossas atitudes, das consequências. O nosso dia a dia era viver aquele momento, nos conservarmos, nos alimentarmos, cuidarmos da nossa prole e vivenciarmos única e exclusivamente aquele dia. Nem sabíamos do passado e muito menos do futuro. Vivíamos o presente, aquela hora, aquele momento, para a nossa própria conservação. Sentíamos fome, matávamos um irmão animal para nos alimentarmos dele, não é mesmo? Sem o exagero que existe hoje, aquele animal era exclusivamente para matar a necessidade daquele momento, da sua família. Depois ele era deixado lá para que outros se alimentassem, não é? Então, nós sentíamos sede, bebíamos água, então nós agíamos pelo instinto, pela necessidade que tínhamos no nosso íntimo da nossa própria conservação. E é fato também que nós sabemos muito bem pedir perdão dos nossos equívocos. Por exemplo, quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, onde tem aquela frase que nós pedimos a Deus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E se nós formos prestar atenção às nossas orações, nós vamos perceber que existe, vamos falar dessa frase em específico que trata do nosso tema, existe aí um comprometimento muito forte de nós para com Deus. Se Deus nos perdoar, nós vamos também perdoar aos nossos ofensores, perdoar aqueles que nos magoam. Por isso que a oração é recomendada pelo Espiritismo, que seja sentida a palavra, que seja entendida o sentido da frase, porque é um comprometimento nosso para com Deus, para com o Pai Criador, quando nós elevamos o nosso pensamento e nós nos colocamos perante Ele as nossas angústias, as nossas necessidades, não é? Nós nos comprometemos com determinadas frases, determinados pedidos que colocamos em nossas orações. A gente tem, dentre as 42 parábolas de Jesus, uma que se chama a parábola do credor incompassivo. E ela exemplifica bem essa questão quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus faz ali uma multiplicação e fala para ele: Pedro, não apenas 7 vezes, mas você deve perdoar o seu irmão 70 vezes 7 vezes. Então, isso tem um significado, a gente vai tratar logo aqui, depois da gente falar um pouquinho dessa parábola. E conta que um rei resolveu ajustar a conta com os seus servos e lhe trouxeram um que estava em débito com ele. O servo não tinha como pagar e o rei, precisando receber, mandou que fossem vendidas a sua esposa, os seus filhos e todos os bens que aquele servo tinha para ele quitar a sua dívida. O servo se desesperou, ajoelhou-se perante o rei e pediu que ele não fizesse isso, que lhe desse um tempo para que ele pudesse juntar dinheiro, vender, quem sabe, alguns dos seus bens e pagar com mais tempo aquele dinheiro que lhe devia. O rei perdoou esse servo e mandou que ele voltasse para casa. Chegando em casa, esse servo tinha um outro companheiro também de tarefas que lhe devia um dinheiro e disse que não poderia lhe pagar naquele momento. Aquele que acabou de ser perdoado pelo rei disse àquele outro companheiro:
você está me devendo. Se você não tem como pagar, você vai ficar preso até que você pague a sua dívida. O homem também implorou perdão, mas ele não recebeu a mesma compaixão, não perdoou e ficou preso e ficaria preso até que pudesse pagar a sua dívida. Essa cena foi vista por outras pessoas ali naquele momento. E, indignados, essas pessoas foram contar ao rei que aquele servo que ele acabou de perdoar não teve a mesma atitude para com o irmão. O rei mandou chamar o servo e falou: servo mau, eu perdoei toda a sua dívida e você não foi capaz de perdoar o seu devedor? Não teve por ele a mesma compaixão? E aí o rei ordenou que esse servo também fosse preso até que ele quitasse as suas cotas de dívida. Então a gente vai estudar agora o que Jesus quis de fato dizer a Pedro quando afirmou a ele que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. O número 7, ele é conhecido como o número da perfeição, e ele está presente em diversos mitos, rituais, religiões, além de alguns fenômenos naturais e mistérios do universo. Então, o número 7 é presente em vários segmentos aqui da nossa existência. Por exemplo, 7 são os pecados capitais, 7 são os sacramentos da Igreja Católica, 7 as cores do arco-íris, 7 as maravilhas do mundo antigo, até na literatura infantil, na Branca de Neve, são 7 os anões. Então, o número 7 é bem místico mesmo, né? E o Pedro pensava que perdoar 7 vezes seria o número perfeito de vezes a perdoar alguém. Aí Jesus, naquela categoria que ele tinha de ensinar, ele fez uma multiplicação, adicionou pequenas quantidades ali naquele número 7 para demonstrar a Pedro que ele precisaria ir muito mais além, que Pedro precisaria perdoar 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, de forma infinita, a quem ele precisasse perdoar, que Pedro fizesse dessa maneira, constante, de forma infinita. Então, nesta parábola, o rei representa Deus e os servos somos nós. Nós recebemos o perdão divino, mas nós não temos a mesma atitude para com o nosso irmão. Então, o que Jesus propõe para nós é que nós não guardemos no nosso interior este lixo mental da mágoa, da raiva, às vezes até do ódio por aquela situação, por aquela pessoa, porque são sensações desagradáveis e elas nos prejudicam a nós mentalmente, prejudicam o nosso corpo físico, alteram. A gente sabe que a mágoa, o ressentimento, ele altera a pressão sanguínea, ele altera as questões do sangue. Então, ele mexe primeiramente com o nosso psíquico, né? E depois ele reflete no nosso corpo físico. Então, Jesus nos orienta que a gente não carregue esse lixo mental por muito tempo. É natural que quando alguma coisa de ruim acontece para a gente fique chateado, a gente guarde por um certo tempo uma mágoa, mas que a gente elabore essa situação dentro de nós e que nós nos livremos desse sentimento ruim o quanto antes. O perdão, ele beneficia mais aquele que perdoa do que o que é perdoado. O que é perdoado, muitas vezes, ele nem sabe que magoou ou que feriu tanto alguém. Enquanto que aquele que está ferido, se ele perdoar, ele vai se sentir muito mais aliviado. O benefício vai ser muito maior, porque, na verdade, ele é que sente. Ele é que está magoado. Então, sempre que a gente tem oportunidade, nós costumamos aqui falar que a doutrina espírita ela é de experimentação e de observação. Então, experimente perdoar e observe como você se sente. Você vai se sentir mais leve, mais aliviado com toda certeza. Então, o Espiritismo, ele nos esclarece que nós devemos fazer as coisas e observar como nós nos sentimos.
Se nos sentimos bem, nós vamos cada vez mais ter estímulos a fazer o bem, a fazer o melhor, a perdoar, a praticar a caridade, o amor ao próximo, porque nós vamos começar a observar o quanto que nós somos beneficiados por isso. Mas se faz tão bem, por que é tão difícil perdoar? Então, nós já falamos das nossas questões primitivas, nas nossas primeiras existências, né? Onde nós agíamos pelo instinto de preservação, de conservação. Nós tínhamos um senso muito forte de autoproteção. Então, qualquer perigo, qualquer mal, qualquer irmão que viesse nos atingir, nós tínhamos de pronto essa condição de nós bloquearmos, agirmos por instinto e não permitirmos essa agressão. Então, esse senso de preservação primitivo, ele já não sabia perdoar. Na verdade, ele cobra, ele exige a reparação, ele não permite o sofrer. Ninguém gosta de sofrer, não é mesmo? Ele não permite que a gente se liberte daquilo que nos fizeram, né? E isso nós vamos transmitindo para o outro, que nós cobramos dele, exigimos que ele repare a falta, o prejuízo que nos causou. Então, era assim nessa sociedade primitiva. Mas nós melhoramos, nós estamos num processo evolutivo constante, todo dia, todos os momentos, nós estamos nos regenerando. Vamos a caminho do mundo de regeneração, porque a humanidade se regenera dia a dia, isso não está começando agora, isso vem constantemente há muitos e muitos milênios nesse processo de regeneração, de mudança individual, de transformação moral. Então, esse senso de autopreservação, ele permanece em nós até hoje, mas hoje nós somos, através do nosso conhecimento, através daquilo que nós vivenciamos no mundo, do que nós temos como exemplo no mundo, das nossas próprias tendências adquiridas nessas existências em que nós fomos crescendo, evoluindo, adquirindo virtudes, mas também deixando transparecer as nossas imperfeições. E hoje nós somos movidos pelo orgulho, que dificulta que nós perdoemos o nosso próximo. É pelo orgulho que nós nos sentimos ofendidos, é pelo orgulho que nós nos sentimos magoados, não é mesmo? Então, é pelo orgulho que queremos a vingança, é pelo orgulho que nós queremos dar o troco. Então, apesar de saber, como a doutrina nos orienta, que nós não devemos, nós criamos expectativas em relação ao outro. Nós desejamos que ele tenha determinadas atitudes em relação a nós. Isso é a cobrança de hoje em dia. Então, se eu ajudo uma pessoa, eu quero o retorno dele numa oportunidade, que ele me ajude também, ou ao menos que ele reconheça, me agradeça. Isso tudo tem a sua raiz no orgulho. Então, quando nós nos sentimos ofendidos, injustiçados, é esse orgulho, é essa expectativa que nós criamos, é o que nós esperamos do outro, que quando não acontece, nos fere. Então, diferentemente da fé, por exemplo, que é um sentimento inato, que nasce com a gente, o perdão, ele é um aprendizado. Ele é desenvolvido no decorrer dessas nossas várias reencarnações, onde nós vamos aprendendo pouco a pouco a compreender, a tolerar, a amar e a perdoar. Perdoar também a nós mesmos. É muito importante o auto-perdão, porque é muito mais fácil perdoar aquele que nos ofendeu do que perdoar a nós mesmos. Também é outra experiência para nós fazermos com o ensinamento espírita. Perdoo o outro mais facilmente do que a mim mesmo, porque eu não consigo me perdoar. Então, nós somos os nossos mais terríveis carrascos. Não é Deus quem nos perdoa, porque não é Deus quem nos castiga. Vamos falar disso um pouquinho também antes do final da palestra. Somos nós, os nossos próprios carrascos, que através da nossa consciência, das nossas culpas inconscientes,
benesses de vidas passadas, nós temos culpa, sentimos culpa, mas não sabemos o porquê. E muitas culpas dessa nossa própria existência, nós não conseguimos nos perdoar. Criamos muita expectativa sobre nós mesmos e nossas atitudes. Então, se nós observarmos em vários aspectos da nossa vida, nós estamos constantemente nos punindo. Sem saber, inconscientemente, essa nossa culpa, esse nosso remorso, vai fazendo com que a gente boicote nossos sonhos, nossos desejos, não nos achemos merecedores das coisas boas da vida, das coisas materiais também, por que não? Dos bons relacionamentos, sim, e das benesses divinas também e do mundo espiritual. Nós somos merecedores, mas essa nossa culpa inconsciente, muitas vezes, ou consciente da nossa atual vivência, faz com que a gente bloqueie essa vinda dessa energia, dessas coisas boas para nós. E nós poderíamos alcançar tudo isso porque somos empreendedores, porque somos valentes, porque sabemos da necessidade da nossa transformação. Isso está em nós através das leis divinas que são colocadas quando Deus nos cria. Todos nós temos, aí nós vamos crescendo, evoluindo, essas leis vão aflorando, em determinada situação nós temos uma intuição, nós temos um auxílio da espiritualidade, essa lei divina que está na nossa consciência nos fala, não faça isso porque não é correto, não faça isso porque a consequência não vai ser boa. Então nós temos tudo isso aflorando dentro de nós, mas nós somos os nossos carrascos. E aí a gente não consegue se perdoar e seguir em frente. A gente fica como que amarrado, algemado a coisas que muitas vezes nós cometemos, mas não trazemos a consciência disso hoje, ou a coisas que nós fizemos nessa existência. Então falta para nós também nos compreendermos como seres aprendizes. Estamos aqui aprendendo. O que nós fomos ontem? Com certeza, hoje nós somos muito melhores do que nós fomos ontem. Nós já fomos muito mais cruéis, já fomos muito mais maldosos, já cometemos e prejudicamos muito mais as outras pessoas. Hoje nós estamos melhorando, sim, independente de todas as imperfeições que ainda carregamos, dos equívocos que ainda vamos cometer, nós hoje estamos melhores do que estivemos ontem. Então, a gente tem que ter esse olhar carinhoso, caridoso para nós mesmos, entendermos que ontem nós erramos. Erramos nesta vida mesmo. Que peso cruel que eu carrego em mim, porque eu errei, me equivoquei. Mas hoje eu sou uma outra pessoa, estou em busca, não sou perfeita ainda, não deixei de errar, ainda magoo, ainda prejudico, mas eu estou bem melhor e hoje eu tenho consciência das coisas que eu faço. Então, da mesma forma que a gente se equivoca, a gente tem que aprender a se perdoar, mas é claro, entrar cada vez mais numa vigilância constante sobre nós mesmos e nossas atitudes, porque não adianta se perdoar e continuar aí se equivocando desmesuradamente, né? Então, o espiritismo ele tem um diferencial das outras doutrinas religiosas no sentido de que nos ensina a pensar racionalmente. No caso, por exemplo, dessa crença que nós trazemos também de existências anteriores e desta nossa vida mesmo, dos dogmas, das crenças que nos foram colocadas na nossa infância, na nossa juventude, de que Deus castiga. Quantos de nós já não falou e já não ouviu, por exemplo, dos nossos pais, ou nós mesmos já nos falamos para os nossos filhos, não faz isso que Deus castiga. Papai do céu não gosta disso, ele castiga. Então, são coisas que são colocadas para nós em que nós acreditamos. E o espiritismo ele vem para desmistificar tudo isso de forma racional. Faz com que a gente coloque o nosso pensamento dentro de uma racionalidade e ele prova para nós que Deus castigar é impossível. Então, um dos atributos de Deus é a perfeição. Se nós entendemos
que aquele que castiga é imperfeito, o faz porque se sente ofendido, e quem se sente ofendido é imperfeito, então ofender-se é um estado de imperfeição espiritual. Nós ainda temos isso, nós ainda somos imperfeitos, nos ofendemos. Então, mas esta é uma característica que não está presente na divindade, em Deus, que um de seus atributos é a perfeição. Então, Deus sendo perfeito, ele não pode se sentir ofendido, magoado, ferido, como muitas vezes nós imaginamos. Se assim fosse, ele seria imperfeito, não é? E ele não seria Deus, porque Deus é a inteligência suprema. Deus é aquele que cria primeiramente todas as coisas. Deus é aquele que nos criou, sabe e conhece as nossas imperfeições. Sabe que nós vamos, cada um de nós, a caminho de um processo evolutivo, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, depende da vontade de cada um. E nós temos como nosso guia e modelo quem? Jesus. Se nós o temos como guia e modelo, é porque ele é um caminho que nós todos podemos trilhar. Ele é um modelo que nós todos podemos atingir. Então, por mais que a gente não acredite nisso, nós estamos a caminho de nos tornarmos iguais a Jesus, na sua pureza espiritual, na sua evolução moral. Porque Jesus um dia foi um homem como nós. Não sabemos de como foi exatamente as existências de Jesus. Não temos ainda conhecimento disso, mas ele viveu uma vida como nós. Só que Jesus tinha em si esse ímpeto, essa vontade de buscar cada vez mais e mais rápido a perfeição. Então, ele tinha essa vivência muito mais espiritual, os valores espirituais cada vez mais nas suas existências corpóreas, como espírito reencarnado, cada vez mais os valores espirituais entrando na frente dos valores materiais. E nós estamos nessa busca. Se nós estamos aqui hoje, estamos na rede social acompanhando, nós estamos nessa busca dos valores espirituais, dos valores morais. Então, nós estamos constantemente nesse processo de nos melhorarmos. Por isso que nós estamos nesse caminho que Jesus percorreu e nós vamos, um dia, não sabemos quando, chegar a essa pureza espiritual, ao patamar ali da escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, para nós estudarmos que nós somos aprendizes e vamos galgando degraus nesse nosso processo evolutivo. Então, Deus é perfeito, Deus não castiga, Deus não se magoa, portanto, Deus não perdoa. Nós fazemos isso nas nossas orações. Jesus orientava também, né? Tem aqui uma orientação em que ele fala no Evangelho de Marcos, ele fala assim: entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Então, o próprio Jesus trazia para a gente essa orientação, a oração do Pai Nosso traz. Mas por que então, racionalmente, a gente sabe agora que Deus não castiga e ele não perdoa, porque só perdoa aquele que se ofende? Não é porque naquele tempo em que Jesus trouxe o seu evangelho, trouxe as suas lições de moral, aquele povo, né, o povo daquela época, ele tinha essa necessidade de ele tinha essa necessidade de ter uma moeda de troca. Já vinha daquele entendimento dos vários deuses em que eles davam dádivas aos deuses para que eles recebessem as bênçãos desses deuses de volta. Moisés começou a trazer essa ideia dos Deus único, mas um Deus ainda punitivo, porque precisava, para o povo guerreiro, o povo briguento daquela época, precisava temer alguma coisa. Moisés trouxe esse Deus ainda que castigava. Jesus já trouxe aquele Deus, aquele Pai amoroso, e nós também estamos nesse processo de aprendizado e nós entendemos através do conhecimento espírita que Deus não pode nos castigar pela sua perfeição, não nos perdoa porque quem é perfeito não se ofende. Então a gente pode continuar fazendo as nossas orações, mas que a gente saiba interpretar
naquele momento foi necessário. Hoje, já o nosso conhecimento, nós temos a condição de entender que quem nos perdoa somos nós mesmos, a nossa própria consciência. E quando eu sei que eu perdoei de fato, né? Então, perdoar, a gente já falou que não é fácil, e ele é feito em passos, né? Então, quando a gente recebe uma ofensa, um prejuízo, a gente, para perdoar, a gente tem que elaborar, a gente tem que trabalhar esse acontecido dentro de nós, né? Então, reconhecer de fato o que aconteceu, reconhecer se nós tivemos responsabilidade nessa situação que aconteceu. Às vezes nós somos prejudicados, mas também nós pudemos ter contribuído para que isso acontecesse. A gravidade da situação e o que aquela pessoa que me prejudicou pode fazer para reparar esse erro. Então, são trabalhos internos, interiores que a gente vai fazendo, porque é fundamental essa elaboração, trazer o racional para que a gente não se deixe levar pelo emocional que vai atingir o nosso fígado, o nosso sistema circulatório e digestivo, né? Porque a gente está sentindo raiva, e raiva faz tudo isso, né? Então, que a gente possa trazer esse entendimento racional para dentro de nós, né? Então, quando a gente sabe que perdoa é quando aquela situação, quando nós encontramos aquela determinada pessoa, aquela sensação de mal-estar já não está mais com a gente, né? Porque às vezes a gente perdoa e a gente fala assim, olha, eu perdoei tal pessoa, mas se eu encontrar lá na calçada, eu vou para o outro lado porque eu não quero encontrar, né? Então, não está elaborado dentro da gente de verdade. Quando a gente tem um sentimento de compreensão, não é nem indiferença, porque indiferença é outra coisa também, mas um sentimento de compreensão dentro de nós, a gente consegue ver aquela pessoa como nós, aprendizes, pessoas que falham, pessoas que erram, por mais grave que tenha sido a situação. Não é mesmo? É um erro, um equívoco que a pessoa cometeu, porque ela está ainda no período escolar, como nós todos estamos. Então, meus queridos, perdoar realmente é um dos prazeres da alma, que a gente possa cada vez mais elaborar essas questões que nos prejudicam dentro de nós, para que a gente possa expor esses nossos potenciais humanos na forma de virtudes, para que a gente possa exemplificar a todos aqueles que nos rodeiam que é possível dominar as nossas imperfeições, é possível perdoar, é possível compreender o erro alheio e é possível, principalmente, compreender a nós mesmos, que nós ainda erramos e nos perdoarmos. Daqui para frente, a gente buscar cada vez mais o nosso orar, o nosso vigiar, para que a gente possa estar em contato com os bons espíritos elevados, superiores, que estão ao nosso lado para nos auxiliar nessa caminhada, para nos desviar do mau caminho. Só que se a gente não tiver os olhos, ouvidos e a mente aberta a estar com eles, nós não vamos conseguir entender os seus recados. Então, que a gente possa trabalhar dentro de nós essas nossas imperfeições, trabalhar o auto-perdão, trabalhar o perdão para que a gente possa caminhar livres, mais leves, sem as amarras que hoje ainda nos prendem a situações tão tristes como é essa que muitas vezes vem para a nossa vida. Então, muito obrigado, é esse o ensinamento de hoje. E nós vamos agora fazer as nossas vibrações. É importante a gente continuar harmonizado com o alto para que a gente possa auxiliar-nos a levar essas nossas vibrações a todos os lugares. E quem está precisando de vibrações nesse momento são aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão internados com esta doença ou não, que todos possam receber o nosso amparo, o nosso abraço, o nosso desejo de restabelecimento da saúde, de diminuição das suas dores. Vibremos por todos. Vibremos também por todos aqueles que estão nas ruas, nestes tempos de temperatura mais baixa,
que também possamos, através da nossa vibração, aquecer um pouco seus corações e que materialmente se possamos ajudá-los a alimentar-se, a cobrir-se, que nós também possamos fazer. Vibremos. Vibremos também, cada um de nós, por aquela pessoa, um ente querido, um parente, um amigo, um colega de trabalho, ou mesmo aquele desconhecido que ao passarmos pela rua notamos em seu olhar aquele pedido de auxílio, aquele pedido de um carinho, de um olhar amoroso, e é a ele que nós vamos direcionar as nossas vibrações. E por fim, vamos todos nós abraçar o nosso planeta Terra, que nos acolhe com tanto carinho, para que nós possamos ter uma semana de maior paz, alegria, saúde, que a vacina possa chegar aos cantos mais remotos deste planeta, auxiliando aqueles mais necessitados, que nós possamos ter a união entre os governantes, a paz, o saneamento básico, chegando a cada canto desse nosso planeta azul. Vibremos. E em agradecimento é que nós mais uma vez elevamos ao Pai Criador o nosso coração, desta vez pleno de alegria, de agradecimento e de amor por esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos presencialmente ou pela rede social, de estarmos juntos em pensamento, construindo para cada um de nós uma energia melhor, uma vida melhor. Agradecemos a Jesus por ter deixado para nós o seu evangelho de paz e de amor e que possamos cada vez mais segui-lo como uma cartilha de conduta. E aos bons amigos espirituais agradecemos por estarem conosco nesta jornada chamada vida e que possamos caminhar juntos. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos ler agora as orientações para o passe coletivo. Caros amigos frequentadores, por um tempo indeterminado estaremos oferecendo o passe coletivo, que é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é nosso caso, em que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme o nosso merecimento. Por isso, tenham a certeza de que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Então, o dirigente, por favor, e os trabalhadores. Então vamos aproveitando esse momento de paz, de tranquilidade, e mantendo nossa sintonia com o nosso Pai Criador. Aos que estão aqui presentes e aos que estão compartilhando conosco pelas redes sociais. Vamos elevando o pensamento ao nosso Pai Criador e do fundo dos nossos corações, Jesus, ajuda-nos a manter os nossos corações serenos e em paz. Ainda que possamos ter alguma preocupação, Senhor, ajuda-nos a manter e a transformar este sentimento em momentos de fé, de alegria e de esperança.
Pensemos em Jesus. Graças a Deus. E agora é o momento do passe à distância, em que vamos nos mantendo tranquilos e serenos, em que todos aqui possam compartilhar, como também aos que estão conosco pelas redes sociais, pedindo a Deus de infinita bondade que derrame vossa luz divina sobre todos nós. Que vosso amor se estenda sobre todos que aqui estão e por aqueles que compartilham conosco pelas redes sociais. Pensemos naquele ente querido que nesse momento possa estar precisando de um auxílio, de uma palavra amiga. E que a cada pedido que nesse momento esteja sendo feito a esse ente querido, de uma certa forma trazendo para o nosso coração e envolvendo-o num abraço fraterno e junto a Deus pedindo força, amparo e auxílio a esse nosso ente querido. Pensemos em Jesus. Obrigado, Pai de infinita bondade. E nós, na certeza que faremos a nossa parte, mantermos os nossos pensamentos elevados, pois bem sabemos que o tratamento percorrerá por toda a semana. Fiquem em paz e com Deus em seus corações. Que assim seja. Para a semana que vem, para quem gosta de estudar, nós vamos falar sobre perda pela morte. Livro Autodescobrimento, autor Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. A gente tem 2 recadinhos, falando primeiro da campanha de inverno do Moletom. Ajude-nos a aquecer o inverno dos mais de 500 pacientes atendidos na nossa unidade de longa permanência. A campanha este ano visa arrecadar moletons novos, calça ou blusão, ou os dois, nos tamanhos GG e Extra GG. A solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta. As entregas das doações podem ser feitas em uma de nossas unidades doutrinárias ou, se desejar, doações via Pix. Para mais informações, busque um de nossos colaboradores ou cartazes da campanha fixados nos centros e agradecemos a todos pela colaboração. O outro recado, para quem desejar, estamos com a nossa lanchonete e livraria abertas, com os mesmos cuidados de distanciamento social nos horários de reunião pública. E a todos que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela rede social, sintam-se abraçados com muito carinho e que Jesus os acompanhe. Aguardem a orientação de saída para que não haja aglomeração. Os nossos trabalhadores vão orientar vocês. Um abraço, até um próximo encontro.